Olá, eu sou Pedro Álvaro, eu sou monitor do mini curso de verão do IFAP de integrais e hoje eu vou trazer alguns exercícios da aula 5, que é a integração por frações parciais. Eu vou trazer aqui a resolução de alguns exercícios e eu não vou trazer de todos, vai ser só 5 questões, porque tá bem grande as soluções e se eu trouxesse das 10 esse vídeo ia ficar com mais de 1 hora aqui. Não vou ficar falando muito sobre o assunto, eu vou mais para a prática mesmo. Vamos começar aqui com a questão 1. Integral de 1 sobre x ao quadrado menos 4 dx. Aqui a gente olha assim e vê que não cabe substituição. Nem a UDU e nem a trigonométrica. Muito menos a integração por partes. Então a gente vai usar frações parciais. Mas afinal, o que são essas frações parciais? Eu tenho aqui uma fração, no caso, que eu vou decompor em duas. Mas vamos com calma. Esse denominador aqui, ele é um produto notável conhecido. Chama a diferença de dois quadrados. Onde ele transforma no produto da soma pela diferença. Basta tirar a raiz quadrada aqui dos dois termos e colocar um parênteses com menos, outro com mais e o resultado das raízes quadradas. Raiz quadrada de x ao quadrado é x e de 4 é 2, então coloque aqui. Aí eu vou ficar com 1 sobre x menos 2 vezes x mais 2. Como eu tenho dois fatores distintos, eu vou precisar de duas frações. Então eu coloco os numeradores a e b, e para cada uma eu coloco um dos fatores que eu encontrei. A sobre x menos 2, mais b sobre x mais 2. E agora eu vou fazer o MMC entre elas. Nesse caso, eu vou multiplicar aqui embaixo, x menos 2 vezes x mais 2. E eu vou dividir agora esse denominador aqui. Na verdade, eu vou dividir essa expressão por esse denominador. Quando eu fizer isso, vou pegar a caneta aqui, eu dividir aqui o x menos 2 pelo x menos 2, ele vai sumir daqui. Vai sobrar só x mais 2. E esse x mais 2 vai multiplicar o a, que é o que eu coloquei aqui. Vou pegar a borracha. E agora, quando eu dividir o b sobre x mais 2, dividir, no caso, essa expressão pelo x mais 2, quem vai sumir é o x mais 2. E vai sobrar x menos 2. O b vai multiplicar o x menos 2. Ou então vocês podem fazer o que vocês já conhecem. O VAPO, multiplicação cruzada, que também chega na mesma resposta. Aí, como esse denominador aqui já está igual ao desse, eu posso afirmar que o numerador é igual a esse. A vezes x mais 2 mais b vezes x menos 2 é igual a 1. Agora eu preciso descobrir os valores de a e os valores de b. O valor de a e o de b. Para isso eu vou usar uma substituição conveniente. Como assim, Pedro? Aqui eu percebo que se eu colocar menos 2 aqui, eu vou anular o valor desse termo aqui, sobrando somente o do b. Quando eu jogar o x igual a menos 2, eu vou ter. Esse aqui, no caso, eu vou jogar o menos 2 aqui, ele vai zerar, porque menos 2 mais 2, 0, vezes a, zerou. Quando eu jogar menos 2 aqui, vai dar menos 2 com menos 2, menos 4. O 1 não tem o que fazer, deixa como está. Menos 4b igual a 1, b é igual a menos 1 quarto. Passo menos 4 dividindo. E agora eu vou eliminar esse fator aqui. Para isso eu vou usar a substituição de x igual a 2. Quando eu fizer isso eu vou ter 2 mais 2, aqui, 4. E aqui vai anular, zerou. E o 1 continua. 4a é igual a 1. A então é igual a 1 sobre 4. Agora que eu descobri os valores de a e b, eu posso substituir eles nessa fração aqui. Aí aquela expressão original ficaria como? O a, no caso, ele é um número, ele pode vir aqui para frente. Ele vale 1 quarto. 1 quarto vezes 1 sobre x menos 2. Menos, por causa desse menos aqui, o b vem para frente, 1 quarto vezes 1 sobre x menos 2. Ah não, aqui é mais, vou consertar aqui. Bom, fazendo a integral dos dois lados,
essa integral aqui que parecia difícil no começo, agora se reduziu em duas frações bem mais simples. A integral de 1/4 aqui no caso sai, que ele é constante. E de 1 sobre x menos 2 é o logaritmo natural do módulo de x menos 2. Menos 1 sobre 4. Integral de 1 sobre x mais 2 é o logaritmo natural de x mais 2. Mais a constante. Aí aqui no caso eu posso juntar, posso botar 1/4 em evidência. E aqui essa diferença de logaritmos eu posso juntar num quociente só. O de cima e o de baixo, no caso, que seria esse com menos. Resposta final. A integral de 1 sobre x ao quadrado menos 4 dx é igual a 1 sobre 4 logaritmo natural do módulo de x menos 2 sobre x mais 2 mais a constante. E essa foi só a primeira questão para aquecer. Eu não vou resolver na ordem aqui, eu só trouxe algumas questões que talvez possam gerar dúvidas. Questão 2. Integral de x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais x menos 6 dx. Aqui não dá para aplicar diretamente as frações parciais, porque o grau desse polinômio é igual ao desse. E no exemplo anterior, eu só conseguia fazer isso porque o grau aqui é 0 e aqui é 2. Ou seja, o grau do denominador é maior que o do numerador. Como aqui o grau é igual, eu preciso fazer primeiro uma divisão de polinômios. Como é que eu faço isso? X ao quadrado aqui eu vou dividir por x ao quadrado mais x menos 6. Primeiro eu pego a potência de maior grau dos dois lados, divido ela. X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Passa para cá com o sinal trocado. Se aqui é mais, aqui vem menos. 1 vezes x mais x, troca o sinal, menos x. 1 vezes menos 6, menos 6. Trocou o sinal, vira mais 6. E agora soma as duas equações. O x quadrado cancela com menos x quadrado. E o resto vai ser menos x mais 6. Aqui eu coloquei vermelho para não misturar esse menos aqui. E não haver confusão. Mas esse aqui é o resto da minha divisão. E agora eu posso fazer o quê? Aquela fração lá no começo, ela vai ser um inteiro, que é o quociente aqui, mais o resto, que é menos x mais 6, dividido pelo o denominador, o divisor, que é x quadrado mais x menos 6. E agora eu posso aplicar as frações parciais nesse polinômio, porque o grau aqui é 1 e agora aqui é 2. Agora está ok. Eu vou trabalhar agora só com esse pedaço aqui por enquanto. O 1 eu vou deixar de lado. Bom, eu tenho aqui que fatorar o denominador, que é uma equação do segundo grau. Como que eu faço isso? Aqui eu tenho a fórmula da equação do segundo grau fatorada, onde ela pode ser a vezes x menos x', a primeira raiz, vezes x menos x2', a segunda raiz. Isso tem que ser igual a 0. Como é que eu vou fazer aqui embaixo? Bom, primeiro eu preciso saber quais são as raízes dessa equação. Então eu vou igualar ela a 0. X ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Aí eu posso pensar na soma, é o b com o sinal trocado. O b no caso é 1, trocou o sinal, menos 1. Só posso fazer isso porque o a aqui vale 1, gente. Se não fosse 1, não dá para fazer isso. O produto é menos 6. Se eu pensar em dois números aqui, eu vou encontrar que o x' é 2 e o x2' é menos 3. Por quê? Porque 2 menos 3 dá 1, dá menos 1, e 2 vezes menos 3 dá menos 6. Aí eu pego essas raízes e jogo aqui na fórmula. Percebo que elas trocam de sinal. Por isso que aqui na fatoração veio x menos 2, olha aqui era 2, trocou o sinal. E x mais 3, aqui era menos 3, trocou o sinal. Como a é 1, ele não precisa ser escrito aqui. Aí eu vou apagar isso aqui e dar seguimento. Depois que eu fatorei aqui o denominador, como eu teve dois fatores distintos, eu vou precisar de duas frações. Então a e b. Coloco uma fração com cada denominador, com cada fator no caso.
A sobre x menos 2 mais B sobre x mais 3. E agora eu faço o MMC, multiplico esses dois aqui e faço multiplicação cruzada. Eu vou ter A vezes x mais 3 mais B vezes x menos 2 dividido por x menos 2 vezes x mais 3. Com isso eu igualei o denominador dessa fração e dessa. Então eu posso igualar os numeradores. A vezes x mais 3 mais B vezes x menos 2 é igual a menos x mais 6. E eu vou fazer de novo aquela substituição conveniente para o valor do x. Nesse caso aqui, eu vou usar o x menos 3. X igual a menos 3 para eliminar o A e ficar somente com o B. Vou colocar menos 3 no lugar do x. Cuidado, bem aqui já tem o sinal de menos. Se eu botar o menos, vai virar mais 3. Aqui vai virar menos 5 e aqui zerou. Então eu vou ter que menos 5b é igual a 9. Isso implica dizer que o b é menos 9 sobre 5. E para achar o a? Para achar o a eu tenho que eliminar o fator b. Então ele elimina quando aqui for 2. Quando for 2 eu vou ter 2 mais 3, aqui, 5. 2 menos 2, 0, sumiu o b. E menos 2 mais 6, 4. 5a igual a 4, quer dizer que o a é igual a 4 quintos. Pedro, eu não consigo ver aqui qual é o valor que eu uso. Como é que tu faz para descobrir? Bom, vou pegar a caneta aqui. Basta pegar esse fator, x mais 3, e igualar a 0. Então o x vai ser igual a menos 3, por isso ele apareceu aqui. Para achar o outro, x menos 2 igual a 0. Então o x vai ser igual a 2. Esse fator aqui. E a gente usa isso para a maioria. Vou apagar aqui. Vamos dar seguimento. Vamos retomar o que a gente já fez. Inicialmente a gente tinha essa fração aqui que parecia complicada, a integração. Fizemos a divisão de polinômios e encontramos essa que já parece mais simples. 1 mais menos x mais 6 dividido por x ao quadrado mais x menos 6. Essa fração nós trabalhamos as frações parciais. Encontramos essas outras frações mais simples. E agora que eu tenho o valor de a e de b que eu encontrei aqui, eu posso substituir diretamente. O a no caso é 4 quintos, eu posso jogar o a para frente e eu vou ter 1 mais 4 quintos vezes 1 sobre x menos 2. O b, como é negativo, eu coloco o sinal de menos aqui. Menos 9 quintos sobre 1 sobre x mais 3. Com isso, eu vou fazer a integral agora daquela fração lá do começo, integrando esse membro e esse membro, onde eu tenho as frações mais simples. Integral de 1 é x, o 4 quintos é constante, sai da integral, e a integral de 1 sobre x menos 2 é logaritmo natural do módulo de x menos 2, menos 9 quintos, que é constante, e a integral do 1 sobre x mais 3 é logaritmo natural do módulo de x mais 3, mas é constante. Com isso, resolvido, a questão 2. Agora vamos para uma outra questão, a questão 5. Agora eu já não vou mais ter 2 fatores, eu vou ter 3. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Trabalhar nessa fração aqui, que no momento parece mais complicado. Bom, primeiro eu vou colocar o x em evidência aqui no denominador. Coloquei o x em evidência. E agora apareceu aqui um produto notável que apareceu lá no começo, que é a diferença de 2 quadrados. Como é que eu faço para resolver aqui? Bom, eu vou anotar aqui caso alguém não esteja lembrando como é. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Com isso, quem é a, quem é b? O a, no caso, é a raiz quadrada do a ao quadrado. E o b, semelhante. O meu a aqui, no caso, o meu a ao quadrado é 4x ao quadrado. Para eu descobrir o valor do a, basta tirar a raiz quadrada dos dois lados. Eu vou ter que aqui, no caso, é 2x. E o b? Cuidado, gente, não vamos pegar menos 1. O b, no caso, é o número que aparece depois do sinal de menos. E o b ao quadrado é igual a 1. Então, b vai ser igual a 1.
Raiz quadrada de 1, no caso, que é 1. Com isso, fatorando aqui, eu vou ter 2x mais 1 vezes 2x menos 1. Aqui só fiz trocar a ordem, mas é a mesma coisa. O numerador não precisa mexer, deixa como está. Vou apagar aqui. E com isso eu descobri que teve 3 fatores distintos. Então agora eu vou precisar de 3 frações. Vou precisar de A, B e C, uma para cada fator. A sobre x, B sobre 2x menos 1, mais C sobre 2x mais 1. E eu vou fazer o MMC. Agora não dá para fazer o negócio do Vapo. Tem que fazer MMC mesmo. Multiplico os 3 fatores. No caso, essa parte aqui eu repeti desse lado. E agora vamos com calma aqui para não se perder. Quando eu multiplicar os 3 fatores, eu vou ter essa expressão. X, vou anotar com essa aqui. X vezes 2x menos 1 vezes 2x mais 1. Para eu descobrir quem é o A, eu vou ter que dividir o x. Na verdade, eu vou ter que dividir essa expressão pelo x. Quando eu faço isso, quem vai sumir aqui é só o x. E vai sobrar 2x menos 1 vezes 2x mais 1. Esse fator vai multiplicar o A, que foi o que eu coloquei aqui. Como é que eu vou fazer para saber quem multiplica o B? Eu vou pegar essa expressão aqui e eu vou dividir por 2x menos 1. Quem vai sumir aqui é o 2x menos 1. Vai sobrar x vezes 2x mais 1. E esse fator vai multiplicar o B. O C é feito de forma análoga. Vou apagar aqui. Quem vai multiplicar o C? Dividindo essa expressão por 2x mais 1, eu vou sumir com 2x mais 1 aqui. E vai ficar x vezes 2x menos 1 vezes C, que é o que apareceu aqui na fração. Tá, e por que eu estou fazendo isso? Porque agora, como os denominadores aqui estão iguais, eu posso igualar os numeradores. E posso, caso eu vou ter 6x ao quadrado menos 2x menos 1 é igual a vezes 2x menos 1 vezes 2x mais 1, mais b vezes x vezes 2x mais 1, mais c vezes x vezes 2x mais 1. Para x igual a menos meio, aí que vem o lance das substituições convenientes. Como é que eu sei que é menos meio? Eu peguei primeiro esse fator aqui, 2x mais 1 igualei a 0. Quando eu fiz isso, 2x mais 1 igual a 0. O 1 passa subtraindo, eu vou ter que 2x é igual a menos 1. E o x vai ser igual a menos meio. Foi assim que eu descobri qual é o fator que eu ia usar. E isso a gente pode fazer para os outros, no caso. Pega os outros fatores e iguala a 0. Só que eu não vou fazer aqui. Eu vou só mostrando aqui. Esse aqui, no caso, é meio positivo. E esse aqui é 0. Vocês podem tentar aí. Eu substituí o x igual a menos meio aqui e aqui desse lado. Aqui vai ficar 6 vezes menos meio ao quadrado, menos 2 vezes menos meio, menos 1. Do outro lado, o menos meio vai anular esse fator e esse aqui vai sobrar. Quando eu falo anular é que ele não vai aparecer aqui no outro lado da equação. Então vai ter só o c vezes menos meio. E quando eu multiplicar por menos meio aqui, a simplificação vai dar menos 2. Fazendo todas essas continhas aqui, eu vou achar o c igual a 3 sobre 2. E quando eu fizer o x igual a 0, eu vou encontrar a igual a 1. Quando eu fizer x igual a meio, eu vou encontrar o b igual a menos meio. Basta substituir o valor do x tanto de um lado quanto do outro. E as substituições convenientes é para mostrar que os fatores vão se anulando e vai sobrando só um, em vez de fazer um sistema de equação. Depois que eu descobri os valores de A, B e C, eu vou substituir nas frações parciais. Aí eu vou ter que aquela fração lá no começo pode ser transformada nessa aqui, que é mais simples de fazer a integração. E eu vou ter que 6x ao quadrado menos 2x menos 1 sobre 4x ao cubo menos x é igual 1 sobre x, menos meio vezes 1 sobre 2x menos 1,
mais 3 sobre 2 vezes 1 sobre 2x mais 1. Fazendo a integração dos dois lados, eu vou ter que a integral do começo é igual. A integral de 1 sobre x é logaritmo natural do módulo de x. Aqui, vamos com calma. Dá para fazer por substituição, mas eu vou fazer de uma forma mais direta. Porque aqui não é mais 1 o valor do a dessa função do primeiro grau. É 2. O menos meio ele é uma constante, ele sai aqui da integral. A integral dessa função é o logaritmo natural deste denominador, é o logaritmo natural do módulo deste denominador, vezes o inverso desse número aqui. Como é 2, eu vou multiplicar pelo inverso de meio. O inverso de 2, que é meio. Mas, aqui, 3 sobre 2 sai. Este cara aqui vai entrar no logaritmo natural. E esse 2 vai passar multiplicando invertido. Se fosse 3 aqui, ia vir 3 para cá. Se fosse 4 aqui, ia vir 4 para cá. Eu só estou fazendo direto porque o nosso problema já não é mais resolver essa integral simples aqui. Era usar a ideia de frações parciais. Então isso aqui tem que estar na ponta da língua já. E com isso, aqui vamos simplificar as frações. Aqui vai virar 1/4 e aqui 3/4. E a nossa resposta final é logaritmo natural do módulo de x menos 1/4 vezes o logaritmo natural do módulo de 2x menos 1 mais 3/4 do logaritmo natural do módulo de 2x mais 1 mais a constante. Vamos para a questão 8 agora. Bom, aqui eu tenho que trabalhar na fração primeiro. Tenho que fatorar aqui essa equação do segundo grau, só que agora não deu uma forma tão conveniente. Como é que eu faço para chegar nesse resultado? Aqui nós temos a fórmula geral. A equação é essa. E quando eu resolver a equação, a parte, eu vou achar as raízes x igual a meio e x igual a menos 4. Quando eu substituir na fórmula da fatoração, o a para a gente é 2. Por quê? Porque o a é esse valor aqui. X menos a primeira raiz, que é meio, x menos a segunda raiz, que é menos 4. Então vai virar x menos meio, x mais 4. Menos com menos vira mais. Aí eu posso distribuir aqui, ó, 2x, e aqui 2 vezes menos meio dá menos 1. Eu vou ter 2x menos 1 vezes x mais 4, igual a 0. Consegui separar em dois fatores distintos, então duas frações, a e b. Uma para o primeiro e outra para o segundo. Faz agora a multiplicação cruzada. Eu vou ter aqui 2x menos 1 vezes x mais 4. E aqui a vezes x mais 4 e b vezes 2x menos 1. Como eu já igualei esse denominador aqui com esse, eu posso igualar os numeradores. Ou seja, eu estou dizendo que 4x menos 11 é igual a vezes x mais 4 mais b vezes 2x menos 1. Com isso, vamos para as substituições inteligentes. Eu vou isolar esse fator e esse também. Vou achar o meio e o menos 4. Fazendo as substituições, eu vou ter que o a é menos 2 e o b é igual a 3. Aí eu volto aqui para a minha fração lá no começo. Coloco o menos na frente aqui e o 2 no lugar do a. O b basta substituir por 3. Com isso eu posso fazer a integração dos dois lados. Aqui eu vou ter a integral do começo e aqui uma bem mais simples de resolver. Aí, como eu já mostrei aqui, o menos 2 é constante, pode sair. Este número aqui, que é 2, ele passa multiplicando invertido. E eu vou ter o logaritmo natural do módulo desse denominador, que é 2x menos 1. Mas o 3 aqui é constante, sai multiplicando. E aqui o logaritmo natural do módulo de x mais 4, mais a constante. Só organizando aqui, o menos 2 pode simplificar com 2, vira menos aqui. Logaritmo natural do módulo de 2x menos 1 mais 3 vezes o logaritmo natural do módulo de x mais 4 mais a constante. E vamos para a última questão do vídeo. A integral de 2x elevado a 4 menos 2x mais 1 dividido por 2x elevado a quinta menos x elevado a 4 dx. Aqui não é tão convencional como a gente estava fazendo. Por quê? Quando a gente fatorar o denominador, bom, dá para colocar o fator x à quarta em evidência.
e vai sobrar 2x mais 1 depois. O numerador mantém. E aqui vocês perceberam que só tem dois fatores. Porém, esse x à quarta está disfarçado, porque x à quarta é a mesma coisa que x vezes x vezes x vezes x. Ou seja, eu tenho 4x aqui e um 2x menos 1. 5 fatores. Porém, 4 deles se repetem. E lá nós estávamos trabalhando com fatores distintos. Não foi mais o caso dessa questão. Como é que eu faço para abrir nas frações parciais? A fração, o termo que está repetido, eu começo ele com a menor potência. No caso do x à quarta, x. E vou só aumentando. X quadrado, x ao cubo, x à quarta. Eu vou ter 4 frações aqui. Então, A, B, C e D. E eu, como aqui não está repetido, eu vou ter mais uma. 2x menos 1 e o E vai ser a fração. Pedro, não entendi. A gente sempre trabalhou com fatores do primeiro grau nas outras questões. Aqui apareceu um fator do quarto grau. Eu pego a base e eu vou decompondo em várias frações até eu chegar no grau máximo dela. Eu começo no grau 1 e venho. Grau 2, 3 e 4. O outro, como está só 1, eu só mantenho uma fração dele. Com isso, eu obtive 5 frações parciais. E agora o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer MMC. Eu tenho que essa fração aqui. Aí, Pedro, eu vou dividir aqui. Eu vou multiplicar eles todos por esses fatores aqui? Não. Basta que eu divida x à quarta vezes 2x menos 1 por x em cada uma. Quando eu dividir aqui, x à quarta vai dividir com x, vai virar x ao cubo. O outro frator eu repito. E esse cara vai multiplicar o a. Aqui para o b, x à quarta vai dividir x ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado. O outro eu repito. Para o c, x à quarta dividido por x ao cubo. Só x. Para o d, x à quarta por x à quarta vai sobrar só o 2x menos 1. E para o e, 2x menos 1 x à quarta vezes 2x menos 1 dividido por 2x menos 1 vai ficar só o x à quarta. Com isso eu consegui colocar aqui os dois denominadores iguais. Porém aqui eu não posso fazer a substituição conveniente. Por quê? Porque não vai resolver o problema. Como os fatores estão repetidos, se eu botar o meio aqui, vai zerar esse, e vai sobrar só um fator. Se eu colocar 0, vai zerar esse, e vai sobrar só um fator. Tá, Pedro, eu achei 2, o D e o E. E como é que faz para achar o resto? Não dá, né? Porque já está repetido os fatores, então a substituição conveniente não vai servir nesse caso. Então, para isso, a gente vai ter que abrir na mão essa conta mesmo. Fazer distributivo aqui e juntar depois os termos que tem a parte literal igual. Faz a distributiva aqui, 2x à quarta, 2ax à quarta, menos ax ao cubo, mais bx ao cubo, mais 2bx ao cubo, menos bx ao quadrado, mais 2cx ao quadrado, menos cx, mais 2dx, menos d, mais x à quarta. Trabalhão. Agora que está tudo distribuído aqui, que foi o que eu fiz aqui embaixo, vou juntar as partes que são semelhantes. Esse x à quarta aqui, posso juntar com aquele no final. Vai ficar 2a mais e. O x ao cubo eu posso juntar esse com esse, vai ficar menos a mais 2b. X ao quadrado, menos b mais 2c, o x menos c mais 2d, e o menos d não tem com quem juntar não, ele fica sozinho mesmo. Agora, por que eu fiz isso? Porque agora eu posso fazer uma identidade de polinômios. Eu posso, por exemplo, aqui está igual, então aqui também está igual. Só que vocês vão notar que tem alguns termos que não aparecem. Desse lado não tem x ao cubo, não tem x ao quadrado. Como é que eu faço? Esse aqui é o coeficiente, ele vai igualar com o coeficiente do outro lado. X à quarta, então 2a mais e é igual a 2. Aqui tem x ao cubo, aqui não tem. Então subentende-se que essa parte aqui é 0. Mesma coisa para o x ao quadrado.
Menos b mais 2c é igual a 0, porque não tem aqui. O x, menos 2 no caso, então menos c mais 2d é igual a menos 2. E o menos d sobrou no caso, que é só uma constante, vai ser igual a constante daqui, que é 1. Com isso eu fiquei com um sisteminha de equação para resolver. Bom, vou começar de baixo aqui, porque o d já está dado praticamente. Basta multiplicar por menos 1 dos dois lados. Eu vou ter que o d é igual a menos 1. Vou jogar o menos 1 agora nessa equação. Quando eu fizer isso, eu vou passar isso aqui subtraindo. O c vai ser menos 2, menos 2 vezes menos 1. Conclusão, c é igual a 0, e se eu for jogando um dentro da outra, o b vai dar 0, o a vai dar 0 e o e vai dar 2. Com isso, eu vou retornar para aquela expressão do slide anterior. Esta fração parcial, essa fração aqui se decompõe em 5 frações parciais e eu vou substituindo os valores. O a, b e o c deram 0, o d e o e deram menos 1 e 2, respectivamente. Então eu substituo aqui na manha. Vai anular, vai anular, vai anular. Vou ficar com dois fatores, onde a integral deles é bem mais simples do que aquela lá do começo. Aí eu vou ter a integração dos dois lados, desse com esse. Esse eu vou separar em duas integrais. Aí eu vou ter menos aqui sai. Integral aqui, o x à quarta vai para cima com o sinal trocado no expoente. O 2 sai aqui na outra integral. E eu vou ter a integral de 1 sobre 2x menos 1 dx. Com isso, a integral do x elevado a menos 4, ele vai virar x elevado a menos 3 sobre menos 3. Com esse menos aqui, vai virar mais. E aí eu posso inverter o x ao menos 3 aqui, vai virar 1 sobre 3x ao cubo. Desse lado, o 2 pateaca com 2. E vai ficar... Ah, tá. Essa integral aqui. Tem o 2 aqui, que ele sai. Aqui vai ser o 2 que está aqui multiplicando, ele vem invertido para frente. 1 sobre 2. E eu vou aplicar o logaritmo natural do módulo de 2x menos 1. Mais a constante. Aí esse 2 pateaca com esse 2 aqui, eu vou ter essa resposta no final. 1 sobre 3x ao cubo mais logaritmo natural do módulo de 2x menos 1 mais a constante. Com isso a gente encerra as 5 questões da lista aqui. Então, dando trabalho. Se eu tivesse das 10 aqui, a gente ia ter 1 hora de vídeo. Estamos agora com 32 minutos de vídeo aqui, quase indo para 33. E é isso, gente. Se for alguma dúvida, voltem no vídeo, deixem nos comentários. À medida do possível, a gente vai respondendo. E não deixem de entregar a lista, gente. Com isso, eu vou indo. Tchau.